Bem-vindos ao Arrivo Pod! Eu sou o Jefferson. E eu sou a Gabi. O podcast que a justiça ainda autoriza a gente a fazer. Arrivo Pod, onde você pode falar tudo que seu advogado deixa. E o terapeuta não assiste, por favor. Falar nisso, tô bem fresquinho hoje que eu fiz a minha, né? A cada 15 dias. Tô com a terapia em dia. Guria, como foi teu último episódio? Esse é o nosso 4º episódio. Em teoria, fazemos 30 dias de podcast. Gente, hoje mêsversário. 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 Eu não sei. Mas fazemos aí 4 episódios, já fizemos. Tu gostou? Tá gostando dessa experiência? Eu me diverti muito. Eu acho muito legal eu me ver e pensar, bem egocêntrica, e pensar, nossa, eu falo assim, porque eu sempre te vejo falando, então já tô acostumada a ver tu falando. E eu falo, caramba, eu falo assim. E engraçado é que muita gente veio falar pra mim, nossa, como tu é meiguinha, né? Ai, como tu tá... Ou outras pessoas falam, nossa, que engraçado, vocês são engraçados. E eu acho que a dinâmica é uma coisa que as pessoas acabam observando como fato que somos irmãos, e aí a gente acaba tendo um diálogo entre eu e tu direto, mas aí acaba que para fazer podcast a gente precisa abrir um pouco, né, o diálogo. Então acho que vem também desse lugar, assim. Como eu tô mais acostumado, porque o meu trabalho acaba exigindo, às vezes, de fazer vídeo, etc., live e tudo, pra mim, a experiência é não falar de trabalho é legal, apesar de que no nosso último podcast a gente falou muito sobre o mercado de seguro, o comportamento profissional, a ansiedade de São Paulo, e, enfim, como que era a nossa vida em São Paulo, como quem sai de Florianópolis vai para São Paulo, etc. Então acho que as pessoas também percebem um pouco da diferença do nosso pessoal pro nosso profissional, porque tinha gente que não sabia, por exemplo, que eu trabalhava com seguro, ou que a gente trabalhava junto, enfim, achavam que eu só trabalhava na Arrivo, porque me conhece da Arrivo, e afinal de contas o Arrivo Pod é um filho, né, da Arrivo Documentos Históricos, e, enfim, assessoria de cidadania, mas toda a parte da ansiedade que a gente falou do ano passado, do último episódio, me traz justamente para quando eu comecei a fazer a terapia, que eu tinha muito problema com ansiedade. Eu estava falando com o André, que é o meu terapeuta, meu psicólogo, que eu procurei a terapia achando que eu tinha, por exemplo, a gastrite, ou quando às vezes estava muito nervoso, achava que era um problema de estômago, e na verdade era falta de conhecimento em administrar a ansiedade, por exemplo. Ah, foi por isso que tu começou a terapia? Não. Era um dos problemas que eu comecei a terapia. Que te motivou, Sim, né? Eu acho que a não saber administrar a ansiedade, eu não sabia, eu tinha muita dificuldade, por exemplo, domingo, para começar a trabalhar. Eu acho que São Paulo, a rotina de São Paulo acabou me despertando prioridades diferentes no meu autocuidado, por exemplo. A minha parte de domingo, assim, é bem difícil pra mim. Segunda-feira, pra mim, não existe. É um dia meio morto, assim, eu não presto muito. Porque eu fico realmente muito ansiosa pra resolver tudo que eu não vou conseguir resolver no domingo, né? Resolver a semana inteira. E a terapia realmente me ajuda a me encontrar nisso, assim, também. Tu acha que é mais... Eu, por exemplo, faço há 3 anos, eu acredito que seja um pouco de 3 anos. Comecei num final de pandemia, assim, mais ou menos. A pandemia, por um lado, não me despertou grandes problemas com ansiedade, muito pelo contrário. Te desacelerou? Eu acho que a pandemia me desacelerou, e a pandemia me trouxe também num lugar onde eu comecei a aprender que eu era a minha prioridade, sabe? Assim, eu tinha muita dificuldade em administrar o tempo do outro com o meu tempo. Então, muitas vezes, nas minhas relações interpessoais, eu sempre pensei, mas é o momento do outro agora, ou, nossa, preciso tratar esse assunto mais, o outro não está pronto. Então, eu tinha muito problema em dar o primeiro passo em coisas polêmicas. Então, acho que ali eu comecei a criar um certo conflito entre que num lado eu me via acumulando pendências para tratar com pessoas, tanto na parte profissional quanto na parte pessoal, enfim. E por outro lado eu me via exigindo com que eu iniciasse a tratar esses problemas.
né? Eu iniciasse assuntos pendentes ou iniciasse a falar sobre relação. Sobre aquilo que te fazia mal e tu evitava de Sim. falar por talvez insegurança, medo, Na não verdade sei. é por dar muito valor à dúvida e não à solução. Eu acho que o fim tinha Nossa, muita. que. Nossa, né? Nossa! Fazer a camisa, não dê valor à dúvida. Nossa, que orgulho! Não é? Nossa, eu adorei, Foi sério. muito Tipo, bom. realmente, Eu dava muito valor à dúvida e subestimava a solução. muito bom. Poeta, moderno. Nossa, poeta. É, porque na Tu pode verdade. colocar aquela fotinho assim, preta e branca e a tipo Agostinho Carrara, sabe? Tipo, Eu... um túmulo. Não, aquela preta e branca assim que as pessoas compartilham na internet com eu dava Ah, muito valor a... o meme, pode ser. Mas é isso, eu tinha muito medo de me relacionar com essas dúvidas que eu tinha, de expor, de é, trazer. Tu acha que o medo era do atrito, assim, por exemplo, eu não vou discutir sobre isso, ou eu não vou levantar esse tema porque eu tenho receio ou insegurança do atrito, do peitar? Porque eu te pergunto isso, porque eu Uma tive amiga te isso. falou também. Uma amiga. Não, eu tive isso, né? Eu tive muito. Durante muitos anos da minha vida, eu fui a que peitava, eu fui a verdadeira, não vou deixar abaixo, né? E aí, num nível realmente muito Tóxico. prejudicial, muito desnecessário, eu diria. E aí, Não, depois, desnecessário. Quem disse que é desnecessário? a sociedade. Não, não. Eu acho que Não, tem não era o que te fazia realmente. mal depois. Era um negócio Tu assim, era ó. tóxica na tua reação, que não era boa como a forma que tu absorvia ela depois. Porque depois eu me sentia culpada, grosseira, de a pessoa ser um babaca comigo, ou. Não tô falando de relações pessoais, mas tô falando Que até relações tu tá falando? profissionais, até às vezes as pessoas, tipo, eram meio babacas, assim, no ramo profissional e tudo bem. Só que aí eu fui de 0 a 100 muito rápido, então eu era aquela que peitava mesmo e depois eu fui ficando muito acuada. Hoje, na terapia, eu faço há 7 anos, Defina 8. quadra. Como Não que era falava. esse teu lugar? Tipo, eu Porque. falava assim, nossa, se eu falar, eu vou ser aquela lá que depois eu fico mal. Ah, tá. Tu ficava com receio de não Exato. começar Não, eu não um. queria ser boazinha, eu só queria, tipo, me poupar daquilo. Entendi. Isso trouxe, óbvio, que acumulou, né? E lógico, né? Tem um preço muito caro pra isso, Sim. né? É muito ruim. E não estamos falando de dinheiro, né? Não é sobre o dinheiro. Não, O não. Eu preço que acho tu paga que. depois de os danos que tu vê no fato de tu te reprimir, de tu te segurar, de tu, sabe? E eu passei por uma mudança muito grande nos últimos 20 anos de personalidade, assim. Eu fui inúmeras pessoas para que eu pudesse ser eu mesma hoje em dia, Aham. né? Então, me aceitar. Mas tu tem saudade de uma Gabriele do passado? Às vezes ela vem, né? Às vezes é necessário ter Tu acha que tu aquela. carrega Sim. cada um pedacinho de Eu cada acho que Gabriele? hoje eu encontrei um equilíbrio que cada um vai ter de mim o que realmente eu sou. Então, tem gente que vai olhar pra mim e vai dizer: não, mas a tua irmã, ela não é assim. Uma das coisas que eu aprendi muito na terapia foi que nós, tudo bem em termos vários lados. Nós somos tipo um cubo, onde tu tem o teu lado profissional, tem o Jefferson profissional. Tem o Jefferson Arrivo, tem o Jefferson corretora de seguros, tem o Jefferson família, o Jefferson tio, irmão, marido, namorado, amigo, colega, conhecido, E no vizinho. ramo de amizade social ali, tu tem também várias personalidades, porque tu não consegue ser Sim. igual com E todo nem todo mundo, mundo merece que tu entregue tudo. todo o teu lado ali, né? Eu acho que fez com que eu aprendesse primeiro a me amar, a reconhecer como eu era, a respeitar, Verdadeiramente, sim, a né? E respeitar não. onde eu sou. E tá tudo bem se eu vou só até aqui, ou se eu não consigo resolver isso aqui agora, ou se foi realmente para mim esses últimos anos de terapia. Primeiro, a gente sempre vai com um objetivo, né? Que era cuidar da minha ansiedade, Aham. desse meu lado que, tipo, não conseguiria resolver certos assuntos de imediato, e dava muito valor à dúvida e subestimava a solução, subestimava ali o que iria acontecer depois de tu expor a tua dúvida. Eu acho que
Quando eu Tu comecei... criava cenários, assim, de tipo, Sim. se eu tiver esse problema, tem um problema profissional, né? Vamos lá. Aí tu criava um cenário, não, mas se eu falar isso, vai acontecer aquilo com... O fato de você, quando é criança, quando você é adolescente, que você tem que se preparar sempre para algo, né? Porque se acontecer isso, eu tenho que agir assim, como na escola. Nossa, se alguém tirar onda comigo, eu preciso reagir assim, assim, assado. Ou numa discussão familiar, uma discussão entre irmão. Eu acho que a gente sempre aprende a encenar esses momentos e eu ficava muito na encenação com medo do pior cenário. Então, eu sempre me preparei para o pior cenário. E eu tinha o hábito de fazer a opção A, a opção B, a opção C. Mas e aí o medo de começar, o medo de dar o primeiro passo, de tentar. Eu nunca tive. Eu arrisquei muito. Eu sempre fui muito de arriscar, eu sempre fui muito de vou tentar, abro isso, abro aquilo, tento aqui, tento aquilo outro, Sim. projeto. Porque justamente quando eu aprendi que eu não era um só, toda a minha parte criativa, e eu sempre fui muito lunático, vamos dizer assim, Sonhador, sempre fui né? muito Não, não sonhador. lunático. Eu acho que eu sempre, quando eu aprendi que eu poderia ser várias coisas, eu fiquei primeiro com medo de fazer várias coisas. E aí eu E ficar um pouco comecei perdido, a né? criar objetivos, a criar planos, a estruturar. E óbvio, quando tu começa a amadurecer as ideias, tu vê que a ideia na tua cabeça era uma coisa, na prática ela não funciona, ou que é inviável iniciar agora, ou que o mercado, enfim, que eu quero atingir não está pronto, ou porque, meu Deus, que viagem absurda fazer a House Decor, que era uma empresa De que eu almofada. queria abrir, que era uma empresa de almofada, uma startup que não vou dar detalhes porque já existe no mercado, mas assim, na minha cabeça era uma coisa super revolucionária. Na prática, eu não soube iniciar o projeto, não soube próprio iniciar a operação mesmo. Porque no desenho ele era tudo lindo, maravilhoso, funcionava perfeitamente, mas quando tu inicia, tu põe o barquinho ali na água, que tu olha o barco que tu fez e fala, ops, eu acho que esse barco não foi feito para essa água. Então eu acho que essa foi um dos pontos que não deu certo. Um dos, né? Mas depois eu vi várias coisas parecidas e eu achei engraçado olhar. E adoro, não adoro pensar que foi um prejuízo que eu tomei, mas adoro pensar que eu tentei. E eu Não, cheguei isso é até muito o... admirável Isso, eu mesmo. tentei do zero, assim, ideia do nada, sempre no lápis de verdade desenhando, porque eu venho desse Jefferson pequeno que desenhava, sabe? Eu acho que também Sim, eu vem esse lembro. lado. Tudo pra mim precisa ter o lápis, precisa pincelar, precisa criar, esboçar aquilo. Então a House ela nasceu assim, ela nasceu por um desenho e aí o desenho virou um logo, o logo virou um nome e aí com outras pessoas que eu chamei para participar do projeto virou mídia social, virou pura falência no final das contas, mas assim, Mas durou foi um tempinho, não foi? Durou o quê? não Um vamos ano? falar quanto tempo durou, porque era mensalidades que eu pagava. Então assim, óbvio, eu tive o apoio de pessoas que estavam perto de mim naquele momento, mas foi legal tentar. Foi legal criar um projeto e tu ver o projeto tomar conta e tudo mais. Isso né, era um período que, óbvio, eu não fazia nem a terapia na época. Mas também quando tu entra numa situação onde tu não tem mais espaço para criar, que tu vira uma coisa tudo automática e Nossa, isso é muito tu perigoso. esquece quem eras e como tu resolve as coisas e tu acaba virando só uma coisa, uma massa de uma coisa. E aí eu me encontrei realmente num lugar onde eu estava depressivo, onde eu tinha engordado e não aceitava os meus quilos a mais, onde eu não aceitava o meu físico, onde eu não aceitava a minha sexualidade com o meu físico, onde começava comigo os meus problemas de autoestima e não com outras pessoas que me davam problemas de autoestima, não sei se tu me entende. Sim, eu te entendo, mas no caso meu é o contrário, assim, eu tipo passei por isso também, eu tive sempre uma estrutura física e de um tempo pra cá também passei por um processo que eu engordei e o meu duelo não era comigo, o meu duelo era Com os com os os outros. outros teriam que Tipo, ter aceitar. que explicar pros outros que, sabe, é ridículo tu ter que explicar o teu corpo, tu ter que, sabe, ou enfim.
Isso realmente foi uma coisa A tua que... forma física, né? Porque na Como que tu vai verdade. explicar pro outro assim, não, mas eu tô bem assim, sabe? Então aí ali também começa a também interferir. Isso também relacionado à depressão, ansiedade. Quando eu iniciei a terapia, eu pedi para Quantos anos tu. são 7 anos, eu acho, com esse terapeuta, mas eu já fazia com uma outra terapeuta há quase 3 anos. Gente, façam terapia, Quem por favor. Facilita um pouco para a grande população. a gente sabe que não é uma coisa muito acessível, mas é uma coisa muito Tem negociável, vários né? Tem programas vários projetos que sociais. você pode sim recorrer, procurar um profissional também, gente, importante, porque também virou uma febre agora de inteligência artificial, esse tipo de coisa. Não. Você tem que encontrar um terapeuta, alguém que seja da sua confiança, e aquele lugar vai ser um lugar seguro. Não é que vai acontecer alguma coisa ou alguém vai te Eu expor. acho que precisa ser uma pessoa que tu te identifique, tu cria empatia, tu cria, sinta-se confortável em dividir com aquela pessoa que até ontem era um desconhecido. E tu passa a incluir essa pessoa como se fosse uma árvore genealógica. Ela, num período da tua vida, ela vai caminhar junto contigo. Depende de quando tu vai precisar mais, depende de quando tu vai precisar menos, aí depende, eu acho que um pouco do psicólogo, mas o fato que às vezes as pessoas, óbvio, eu brinquei em façam a terapia, mas sério, façam, mas tirando a parte da brincadeira, tem tantos caminhos que você pode abrir com autocuidado, com quando você se olha no espelho, você se identifica, você passa a se amar realmente a tua versão, até a tua versão depressiva. Em teoria, você só se esquiva do tapa quando você leva. Então no segundo você se esquiva, no primeiro você não se esquiva. Em teoria, é uma coisa muito assim. Mas eu acho que é naqueles momentos onde você tá ruim, que você tá triste, você tá num lugar de infelicidade, que você não se reconecta mais com aquela pessoa que você olha as fotos às vezes no ano anterior. Então, óbvio que a gente está em constante mudança. Sim. E quando tu olha para trás e fala quem é essa pessoa que eu não sou mais hoje, às vezes você é a mesma pessoa, só que você está num crescimento constante, você tá lidando com problemas diferentes, tá lidando com situações diferentes. Eu, quando eu resolvi raspar meu cabelo em casa, por exemplo, era um sinal claro de que eu já estava passando por uma situação muito depressiva. Mas na hora tu não conseguiu enxergar. Na hora eu subestimei aquela sensação. Eu realmente não entendi porque que eu queria mudar radicalmente o meu visual, porque eu não me identificava mais com o meu corte de cabelo. Pode ser besteira, mas era já sinais de que eu estava precisando olhar para mim com outros olhos e talvez até com um pouco mais de autocuidado e de respeito, sabe? E, e nessa época tu não fazia terapia. Não, não. Não, não era nem naquela época, eu vou te falar bem sincero, não era nem uma hipótese fazer terapia. Eu não achava, primeiro que eu não achava necessário, porque eu não me via tendo uma crise de pânico. Na verdade, eu tive várias Que era mini muito crises, né? silenciado, né? Isso é muito perigoso, Não, assim. eu me Não, sim, silenciava. mas essa situação de estar muito silenciado, ela é muito perigosa. Sim, Porque a conta vem lá na frente. sim, sim, A sim. conta já tá vindo parceladinha ali E pra ti, cresceu, né? minhas fobias, por Exato. exemplo, cresceram o meu medo, que era uma coisa muito simples, depois virou uma coisa que começou a atrapalhar o meu social. Por exemplo, eu comecei a ter medo de avião, mas esse meu medo não veio no avião, veio de ambiente fechado, de elevador, de montanha-russa. Não é porque eu não gosto de brinquedo, eu sempre gostei de Altura. parque de aventura. Mas quando eu me colocava num lugar onde eu primeiro estava inseguro, e aí vem toda a parte da insegurança. Porque era aquele medo é a fase final da ansiedade, porque a ansiedade me trazia me levava num sentimento de insegurança. O medo do que eu não conheço, o medo do que eu não sei lidar, o medo do que eu não sei nem expressar o que é. Eu só tinha dor de barriga e queria vomitar. Porque era tão nervoso, estava tão nervoso ao ponto de que eu achava que eu tinha uma gastrite, por exemplo. Ou, nossa, você comeu demais, ou, nossa, você comeu de menos. E não era nada a ver com a comida. Era Era o teu puro emocional. emocional que estava completamente descontrolado. E aí, óbvio, eu tinha medo de abrir e-mail.
Eu tinha medo de ouvir o telefone tocar, porque essa ansiedade ela me carregou para vários outros lados da minha vida, atrapalhou no meu trabalho. Então eu comecei a colocar o telefone no silencioso, eu comecei a respeitar. E até hoje, tá? Até hoje tá, graças a Deus. Eu comecei e me incomoda se eu tô com uma pessoa que tá com o telefone Nossa, me óbvio. incomoda também. Uma vez, tudo bem, mas se eu tô convivendo com uma pessoa, alô, Nossa, me Giovanni, incomoda. se eu tô convivendo com uma pessoa e o telefone, ele já tá no silencioso, e esse telefone toca, 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 parece que na minha cabeça eu falo, ué, mas o mundo inteiro não sabe que eu não gosto do telefone tocando, sabe? Como se fosse algo, Normal, como se fosse todo mundo como se todo mundo tivesse fosse que obrigado entender. a saber que tem uma particularidade que eu não gosto do telefone tocando. Às vezes eu perco uma ligação, mas é muito raro porque o telefone toca no celular, no computador, no Apple Watch, toca em tudo quanto é lugar agora. E uma coisa que eu acho que é importante falar aqui, que não precisa nem ser uma coisa de terapia, de estar na terapia, é falar pro outro o que te incomoda, mas de uma forma educada, né? Por exemplo, essa coisa do celular. Tu vai conviver com uma pessoa, fala pra ela, olha, eu não curto muito o celular. Sim, total. Não, não é que eu Te não poupa curto de muito o tanta celular. coisa. Eu escolhi tirar o som do meu Sim, mas celular porque tu te eu. incomoda com o fato como? Da campainha do celular fica ali, né? Tocando em som alto. Sim, uma campainha específica. Exato. Tu vai falar pra pessoa, certo? Sim, mas não é que não gosto. Eu vou falar, eu não. Eu tirei do meu celular esta campainha porque isso me leva num lugar lá num período onde eu tinha. Eu Tá. preciso contar a história completa, Exato, porque é senão isso. também. É, Tipo, eu exato. não gosto de celular tocando. Não, exato, é isso que eu tô querendo te dizer. Tipo, tu vai falar pra pessoa o que tá te incomodando. Sim, mas eu não gostei desse tom. Não, mas eu acho que é isso, é a dificuldade E às as pessoas têm que vezes. estar abertas também a ouvir. Exato. E não Esse levar pro ponto. Não levar pro pessoal. Né? coração, Nossa, é gente. o meu Nem tudo é sobre telefone. você, caralho. Não, assim, não é só, nossa, é o meu telefone, eu faço o que eu quero. Não. A partir do momento que você está num ambiente onde você está dividindo espaço com uma pessoa, talvez uma atitude mínima tua possa transformar o dia daquela pessoa em inferno. Estou falando, claro, não numa campanha de telefone, porque eu consigo lidar com campanha de telefone. Mas o fato é que as pessoas elas acabam, de novo, subestimando o que reage no outro ruim, porque não reage Não, nela. A a falta de empatia, mas a empatia. empatia também tem que ser conversada. Porque não tem como o outro adivinhar, Não, né? É isso que e esse ponto que eu quero chegar. eu acho também que isso é uma questão bem ruim, porque é, não dá pra você explicar pra pessoa como você tá se sentindo. Você consegue dizer os teus sentimentos, mas ela nunca vai sentir o que você está sentindo. Ela vai olhar a tua dor, ela vai conhecer a tua dor, mas ela não vai sentir a tua dor. Então, a gente viu vários casos, às vezes, de, por exemplo, eu tô assistindo uma série, na menina fala, minha mãe morreu, aí a outra na série fala, ai, nossa, eu também ontem passei uma situação. A gente passou por isso na faculdade. De novo, Pera aí, faculdade. a faculdade. Como? Quando? Ah, nossa, sim. Sim, foi uma menina que o avô faleceu, ela estava muito triste, e aí uma outra falou: ai, nossa, eu sinto muito, o meu avô faleceu também, e em outra eu não pude nem ver e tal, e ela começou, ao invés de consolar, falar do problema dela. O fato é que ela entra na sala, meio choramingando. Ninguém pergunta o que está acontecendo. Poucas pessoas se aproximam dessa pessoa e falam: oi, pessoa, tá tudo bem com você? Ela continua chorando e fala: não, não tá tudo bem comigo, porque o meu avô tá. Começou no fato que o avô estava doente, né? Isso, Porque o meu avô tá muito doente, tal, não sei o quê. Passam-se 2, 3 dias, ela volta pra Então sala. aí essa menina fala: ah, deixa pra lá. Aconteceu uma situação primeiro que ela falou sobre o bullyismo que ela sofreu na escola. E aí uma menina, a mesma menina chegou e falou pra ela: deixa isso pra lá, esquece. Você é tão bonita, tá sempre sorrindo. Exato. Essa mesma menina depois, nessa situação do avô, que o avô estava doente, o avô faleceu, ela também veio. Então, eu acho que assim, a gente tem que tomar muito cuidado com como a gente atinge o outro. Primeiro que a gente não é obrigado a ser suporte emocional de ninguém, porém, o momento que tu tá em sociedade, tu tá numa sala de aula, tu tá num escritório, numa mesa familiar, independente, se alguém te conta alguma coisa, porque você perguntou, e você desmerece a dor daquela pessoa, e falando, ai, para com isso, você é tão bonita, sorria mais.
não consigo sorrir mais, porque meu avô faleceu. Ah, o E meu que também te faleceu, entra vai que, tipo, passar. eu sou bonita, ou eu não, É, sabe? não, é Não, é tipo, exatamente. Mas essa pessoa em específico, que eu sei de que você está falando, ela já tem um traço de eu não me importo com o que está acontecendo ao redor. exato. E ela olha para o próprio umbigo. Exato, isso foi uma coisa triste, Uma assim. pessoa, um clássico narcisista, porque se alguém É falar comigo, fala, verdade. gente, eu não consigo sentir a tua dor, sinto muito, tal. Eu na minha família também, infelizmente, ano passado a gente perdeu o nosso avô, é uma dor horrível, é uma pessoa que tu não vai ver mais, que enfim, aí tu fala, nossa, lembra dos momentos bons, lembra não sei o quê, aí tu guarda naquela caixinha aquela dor junto com um pacote de coisas boas para que ela tu sinta menos a parte ruim e tu passa a se guardar como nostalgia. Mas eu não posso simplesmente ignorar uma pessoa que está chorando na minha frente e falar, fica tranquila, você tá tão bonita, sorria mais. É. Mas esse tempo todo que tu tá fazendo terapia, quase 3 anos, enfim, não memorizei, tu acha que tu mudou muito? Tu encontrou camadas tuas que tu não esperava? Ou tu teve que lidar com assuntos que tu não esperava, Eu assim? acho que eu mudei muito, que eu soube, na verdade, organizar o cubo, né? Porque eu tinha, de novo, muita dificuldade em colocar limite, por exemplo. Que era uma coisa que eu tinha muita dificuldade em colocar limite, em falar não. Ou parar de ajudar se eu não sou chamado para ajudar, sabe? Às vezes tu tá ali ajudando uma Nossa, assim, pessoa. eu comecei a terapia. Nossa, tu me desbloqueou. Desculpa, eu até te interrompi porque eu comecei a minha terapia. Antes de conhecer ser terapeuta, a minha terapeuta anterior, ela falava pra mim, mas alguém te pediu ajuda? Mas Sim. alguém te chamou lá pra ajudar? E aquilo me dava praticamente na cara, né? Porque me desmontava, assim. Não, mas eu tinha muita raiva, né? Dentro de mim, assim. E isso me fez com que eu me prejudicasse muito num ato de impulsividade. Eu era muito impulsiva. E aí eu comecei a perceber que as pessoas não me pediam ajuda e eu estava sempre E pronta. na tua cabeça, a tua obrigação era estar Era sempre à ajudar. disposição. Ou o fato da pessoa estar desabafando contigo não significa que ela Que quer ela que tu quer a resolva o solução. problema dela. É. Significa que ela só está desabafando contigo. Às vezes fala, nossa, tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? Você pode Ou falar, só um sinto muito de você pode ajuda. falar voluntariamente, se você quiser realmente fazer alguma coisa. Se você não quiser fazer alguma coisa, você não fala nada. Você fala, nossa, sinto muito, espero que melhore logo, espero que passe logo a sua situação. Porque se uma vez que a pessoa não te falou que eu quero que tu precisa da tua ajuda, e tu fala, tem alguma coisa que eu posso fazer, que eu posso... Tá Blá! convidando Blá! o teu próprio, tá comprando o presente O daquela, karma. o karma daquela pessoa e é justamente sobre isso. Eu tinha muita dificuldade de dizer não. Eu também tinha essa coisa de tipo, eu não saber que a pessoa, apesar de estar falando um problema pra mim, não significa que ela tá pedindo a minha ajuda. Ela só tá falando o problema dela pra mim. Então eu tinha muita dificuldade de entender o porquê que ela está falando o problema dela para mim. Porque na minha cabeça, automaticamente, eu preciso bolar um plano para ela. Então, quando tu te vê com uma, duas, três, 10 relações, seja profissionais, seja pessoais, familiares, lá, onde todo mundo tá falando contigo alguma coisa, tu tá se virando, ajudando fulano, ajudando... E tu? Tu és uma É, pessoa que pede ajuda para os outros. não. Eu nunca tive, eu não tenho o hábito, até hoje eu não tenho o hábito de ligar para pessoas para reclamar, por exemplo. Então, óbvio, tem às vezes uma situação que eu me estresso, tal, tal, tal. Eu converso com meu parceiro, eu converso com a minha melhor amiga, tal. Não significa que eu vou ligar para ela todo dia, eu vou continuar reclamando, porque a pessoa também tem a vida dela e às vezes ela também quer reclamar algo para mim. Então, se todo mundo começar a se reclamar, fica um ciclo vicioso. Eu não tenho o hábito de ligar e reclamar, mas eu tinha o hábito de ser o ponto de reclamação de muita gente. Na minha cabeça, aquilo ia acumulando como se eu tivesse obrigação de ajudar. É que tu vai absorvendo aquilo, né? Absorvendo aquela informação. E aí, Sim, quando tu vê, tu é cercado de informações problemáticas, vamos colocar sim, assim, e, né? e me frustrava, porque óbvio, quando tu quer bem, quer o bem da pessoa, quer o bem do teu amigo, do teu, enfim, da tua família. Quando a pessoa não tá naquele teu bem, eu me frustrava por ela estar passando por uma situação. Me deixava triste, eu absorvia de um jeito também muito ruim. E aquilo, eu não sabia que aquilo ia acumulando
no meu estado de É que espírito tu naquele tava momento. no automático essa época, né? Eu acho que foi um período, de novo, muito tóxico, meu, com o meu entorno, de pessoas comigo. Então, eu não, de novo, eu não conseguia mais me conectar com o meu profissional, o meu pessoal, o meu familiar, todos os meus setorezinhos, microsetores ali da minha grande matriz, empresa, estavam com problema. E Tudo com aí, falha na tudo matriz. tava, tudo no falha na matriz. E eu acho que foi um ato de muito, sabe aquela coisa de eu vou investir em mim? Não eu É vou uma. investir no meu profissional, eu vou investir no meu, na minha qualidade de vida como pessoa, e isso vai refletir obviamente no meu profissional, no meu pessoal, enfim, em outras relações, mas a terapia para mim foi um investimento egoísta na minha parte. E o egoísta também a palavra não é negativo. Eu acho que a terapia é um ato muito corajoso. Tu tem que ter muita coragem pra tu encarar quem tu é de verdade. Sabe? Tu tem que ter muita coragem pra falar assim, não, porque as pessoas, óbvio, são feitas de várias camadas, entre elas os defeitos. E aí quando tu inicia a terapia, é tudo lindo, maravilhoso. Mas não, tu vai descobrir facetas tuas que tu não sabia, que tu não tinha acesso. Porra, não, mas eu fui muito babaca aqui. Não, mas olha, eu tô agindo, quando acontece essa situação, eu estou agindo. Tu não tá encontrando os porquês não tá só encontrando os porquês de como tu faz aquilo. Tu tá também encontrando que tu faz aquilo. Tu tá também assumindo que tu erra, que tu E o sabe, de fato de, formas que tu não tem conhecimento. sim, o fato de E eu acho muito corajoso. do compartilhar também uma situação específica, só o fato de tu falar com aquela pessoa em específico, ela te coloca em outros prismas de olhar para aquela situação. Então eu me vi, a terapia é muito mais sobre o meu comportamento com outras pessoas do que o mal que outras pessoas fazem comigo. Porque se a pessoa está fazendo mal comigo, é porque eu permiti ela a passar da minha bolha. Por que, que eu permiti ela passar da minha bolha? Porque eu fui ingênuo? Porque eu não sei medir as relações? Eu não sei medir o ponto que até onde para mim é saudável, sabe? Até onde para mim vale a pena levar uma relação que não é saudável? Isso valeu e continua valendo até hoje. A gente falou muito sobre trabalho do último podcast que a gente fez, mas a terapia me ajudou a demitir pessoas de uma forma geral, não só no trabalho. Mas, por exemplo, se eu vejo que eu estou entrando numa negociação com o cliente, o comportamento do cliente já me dá a bandeirinha vermelha dizendo, olha, esse cliente é problema. Ou olha, o cliente está pedindo uma coisa e o teu perfil de empresa É outra. profissional é outra, eu não vou na ganância do comercial fazer me adaptar dentro desse cliente. Eu vou falar, olha, a gente trabalha de uma forma assim, 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 assado. Será que eu sou a empresa certa para o teu problema? E também perceber que nem tudo é dinheiro, né? Você fica ali naquela. Não, O porque. comercial, ele fica meio que na. Não. Tipo, o comercial, ele é o fechativo, ele quer fechar o negócio. E chega um determinado período da maturidade que tu pensa que é exatamente isso O que tu falou, assim. fato é quanto tempo tu vai trabalhar com esse cliente? Sim. Quanto tempo esse dinheiro parcelado nesses dias, horas, a total, vai te trazer benefício ao ponto de você, primeiro, aceitar um trabalho que tu não quer fazer. Segundo, lidar com pessoas que tu não quer, tu não vai conseguir ser tu mesmo, tu não vai conseguir ser um bom profissional autêntico ou, enfim, resolutivo pro problema daquela pessoa ou daquela situação. Eu, em várias vezes, me encontrei, tanto em todas as empresas que eu trabalhei, num momento em que a decisão de escolha do cliente era já minha e eu falava, quer saber, eu não tenho tempo, nunca falei isso, na verdade. Eu, neste momento, estou com muitos contratos, nunca falei isso. Eu falei, eu acredito que eu não vou conseguir abraçar a tua solicitação, mas eu vou te indicar uma pessoa que vai ser perfeita para você. Ou, nossa, sinto muito, não vou conseguir te dar atenção nos próximos meses, porque a gente está com uma demanda muito alta, mas eu vou te indicar outra pessoa. Ou, aí tu vai ter que medir, Um mas jogo de cintura. encontrar um caminho para demitir pessoa também é livramento.
sabe? Não só no ramo profissional, Não, né? não só no Tipo, ramo deixar fluir profissional. aquela energia ali, deixar a pessoa aí, Sim. um amigo, Às vezes tu um quer fazer novas parente. amizades, sim, às vezes tu quer fazer novas amizades. E aí tu vê que tem uma pessoa forçando ali, sair com você, né, tentar entrar no teu grupo, te convida uma vez, ela te convida para um lugar que tu não quer, aí tu vai. Aí vai para outra vez, ela te convida para um lugar que de novo tu não quer, aí tu vai. Por quê? Porque tu tá precisando de amizade? Vale a pena? Não. O tempo de Já qualidade, começa a errado, né? qualidade do tempo que tu dividiu com ela foi boa, os assuntos que vocês conversaram foi bom, ela te surpreendeu, ela mudou, Agregou? porque eu muitas vezes deixei de conhecer pessoas porque a primeira impressão já foi muito ruim. Ah, tipo, não um instinto, a primeira impressão mesmo. A primeira impressão já foi muito ruim, porque em algum momento, naqueles poucos segundos com aquela pessoa, me trouxe que tipo, não é a amizade que eu quero. Ou, por outro lado, depois de anos de levando na cara, porque aí às vezes você abre para pessoas que naqueles primeiros momentos são toda que carinhosas, ou enfim, fazem se encaixar no que você acha ideal de pessoa, e passa um tempo, e obviamente a máscara você não consegue levar por muito tempo. Eu acho que isso, em processo de imigração, tu fica um pouco mais vulnerável quando tu tá fora. Tu começa a te relacionar com pessoas que não são tão próximas a ti, certo? Porque tu acaba ficando um pouco mais vulnerável. No começo eu era um pouco mais vulnerável nesse lance de imigração, porque eu não tinha tantas opções. Era tipo começar do zero, uma página em branco. Agora não, agora eu já tô um pouco mais rápida, assim, de pensar, quero na minha vida? Não quero. Depois de um ano aqui, eu já comecei a ficar mais. Eu tenho uma Ah, amizade que eu observei muito ela antes. Karen, de novo, é você. E eu fiquei amiga dela e no começo eu não deixava ela, não dava abertura pra ela, na minha cabeça, não que eu era grosseira, não que eu, sabe, eu observava, eu queria observar mais ela. Queria saber se a gente tinha alguma coisa em comum, queria, porque eu já estava tão decepcionada com a amizade e que eu já tava meio, não sei. E depois quando tu muda e tu trabalha nesse ramo, é muito, as pessoas às vezes se aproximam de ti com outros interesses. Não é o caso dela, gente, não foi o que aconteceu, mas eu queria observar para ver como era, sabe? sim, Quem, até que totalmente. ponto essa pessoa é verdadeira, até que ponto essa pessoa é genuína. E foi muito legal porque foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Então era uma Mas tu pessoa. mudaria a forma que quando agora tu percebeu que tu estava mais seletivo, estava mais observativo, etc. Mas tu mudaria essa forma que tu te comportou para abrir mais o teu olho e entender que talvez essa pessoa, que é a Karen, no caso específica, ela já tinha dado sinais que ela seria uma boa amiga, por exemplo? Não, eu acho que a gente foi no tempo certo. Porque Eu ela acho. também se mostrou diferente depois. Ela foi Exato. se mostrando aos poucos quem Foi ser, realmente. como a gente estava num grupo muito grande de pessoas, é muito difícil tu entender a personalidade dos outros. Porque naquele primeiro momento, todo mundo junto é muito caótico, esse grupo em particular, né? Aham. E a gente fica muito feliz de estar com esse grupo, todo mundo junto, e acaba a gente não sendo a fundo quem a gente era. Então, como isso foi uma coisa que eu peguei ali na hora de eu pensar, é uma coisa que eu realmente gostei, assim, até hoje eu faço isso. O fato que eu tive essa grande mudança para São Paulo, em São Paulo me trouxe diferentes amizades, me ajudou muito a, primeiro, saber até que ponto eu quero levar as amizades. Então, pouco importa se eu vou ser, não vou sair na rua para ficar procurando melhores amigos, porque eu me conheço, melhores amigos eu tenho três, quatro, dois, um. Eu sei quem são os meus melhores amigos, mas eu não me fecho só a esse grupo social. Então eu faço vários grupos de amigos. E São Paulo me trouxe muito isso. Porque São Paulo tu tinha grupos de amigos que saíam só pra balada, tinha grupos de amigos que saíam. Então era difícil ter um grupo homogêneo que faz todos os programas juntos. Que tu vai no cinema, que tu vai numa feira, que tu vai numa discoteca, que tu vai num restaurante, que tu vai só caminhar. Tem gente que não faz programa que não seja comer. Tem gente que não faz programa que não seja algo cultural. Ah, não, eu só saio de casa se eu vou aprender alguma coisa. Gente, domingo eu não quero aprender nada. Meu Deus, domingo eu não quero nem sair Eu de não quero, eu casa. tenho um dia que eu não quero aprender absolutamente nada. Porque eu não quero. Eu quero só
me divertir. Então, tem grupos que têm dificuldade de ser homogêneo em todas as situações. E tá tudo certo. Aí vem de ti saber se tu quer levar as amizades só para ponto X ou só para, né? Aqui quando eu mudei, por exemplo, já há um tempo atrás, com o fato de a Rivo trabalhar com documento histórico, a Rivo fazer consultoria de cidadania, ajudar na parte de documentação, quando eu me apresentava para pessoas que eram brasileiras, automaticamente elas perguntavam: "Você trabalha com o quê?" Aí você falava: "Ah, nossa, tem uma dúvida para te perguntar." Exato, sempre vira uma Sempre coisa, vira uma sempre. consultoria. Eu, óbvio, respondo, tal, se é uma coisa que eu consigo responder de imediato, tal, mas aquela dúvida virava uma consultoria que virava assim ligações, mensagens, chamadas de emergência. E tu simplesmente pega o telefone e liga falando: "Eu tô aqui numa discussão, vem aqui agora, eu te pago tanto pra resolver." Ah, Ah, sim. me poupa. É, não, aí não dá. Não. Sabe que tu falou uma coisa de que tu iniciou a terapia, né? E agora falando dessa coisa de amizade, isso me levou pro meu início de terapia. E eu fiquei pensando que lá naquele início de terapia, eu considero minha terapia mesmo iniciada com o André, né? Porque foi algo que eu fui muito mais rigorosa, assim, e mais pontual, né? Que eu fiz com mais frequência. E ali eu não conseguia também fazer amizade. Eu lembro que uma das minhas primeiras frases pro André era que se ele me olhasse, ele me via uma pessoa normal, mas que por dentro eu tava totalmente destruída. Eu realmente, eu Tu te comecei. sentia bem É, internamente sem exato. forças, né? E era terrível, assim. Então, isso foi uma coisa que realmente eu me assustei de lembrar várias vezes dessa frase. E eu me vejo muito longe daquela pessoa que eu iniciei, né? Que bom. Tem dias que eu encontro aquela pessoa e eu me dou ao luxo de vou ficar aqui jogada de pijama na cama, não vou comer qualquer coisa, sabe? Vou dormir em qualquer horário, vou jogar o quanto eu quiser, meu joguinho de videogame. E eu me dou ao luxo de fazer tudo isso, mas não é com a frequência que eu tinha na época. Eu lembro que na época eu fazia muita coisa por obrigação. O fato de tu aceitar essa Gabriele, essa Gabi, que é uma Gabi desse, que tu te encontra, né, nesse mesmo personagem, por exemplo, o fato de tu aceitar ela e tu saber a hora que ela entra e a hora que ela sai, quanto tempo tu vai se dedicar àquele momento, né? Isso também a terapia te ajuda, porque a terapia te ajuda também a te aceitar É, eu nos teus acho. momentos baixo. Eu acho isso saudável, assim, não, tudo bem, eu vou ficar assim hoje aqui, ok, eu preciso de hoje. Mas e amanhã, né? Eu acho que o fato é, Over- quando a gente tem um autoconhecimento das situações de ou crise de ansiedade, ou depressão, ou você tá chateado porque você perdeu um cachorrinho, ou você tá perdeu um familiar. Enfim, vários motivos te podem levar a ter esse investimento no autoconhecimento, autocuidado, mas que na verdade é uma coisa que só tu vai se beneficiar. E tem muita situação que a gente não faz só pra gente. Que a gente acaba dando prioridade pro outro. É, Então, nossa, não é interessante porque eu pro outro tô sendo tão boa. Mas e pra ti mesmo? Tá sendo boa? O fato de tu dizer sim pro outro, o fato de te colocar o outro sempre como prioridade, até que ponto tu consegue se doar menos para poder caber um pouquinho também dessa tua dedicação com o outro na tua dedicação contigo mesmo. isso é muito complicado quando Sim. tu é mãe, né? Ah, não. Que daí é uma coisa que Quando tu é realmente é mãe, não, mas não é muito. quando tu é mãe. Vamos falar que existem mães e mães. Mas quando tu encara aquilo, a maternidade mesmo, de verdade, de tu curtir o momento, curtir as fases, prestar atenção, isso é uma coisa muito louca, porque daí realmente, pra mim, eu vou falar a minha experiência, eu esqueci total de mim. Então foi uma coisa que eu entrei de cabeça naquela tarefa, né? Naquele momento, eu falei, nossa, como eu tive uma atrás da outra, elas têm 1 ano e 2 meses de diferença, eu fui muito intensa. Eu sou intensa, né? Então, quando eu tenho um problema, eu vou intensamente naquilo. Não é que eu vá arrastar aquilo, eu vou naquilo, queimar o cartucho até não poder mais e depois, ok. Então, aquela situação de me tornar mãe numa outra cidade, que eu fui mãe em São Paulo. Eu tinha minha sogra. Mas aí, ao mesmo tempo, tipo,
não era minha mãe, mas ao mesmo tempo a minha sogra é excelente também. Não foi uma coisa ruim. Não, mas é que é outra coisa, né? Acho Não, e que. aí eu fiquei um pouco. Logo em seguida tive a outra. E aí eu falei, não, eu quero curtir esse momento. Eu lembro que quando eu tive a minha primeira filha, todo mundo falava tudo que eu tinha que fazer. E aí quando nasceu a segunda, Nossa, deve dar muita raiva isso, nossa, mano, mas é assim, muito é chato, né? horrível. Tipo, a gente pode fazer um só de Sim, gente, maternidade um deve ser dia. muito chato. Porque real, assim, é muito chato. Hoje eu tenho muito cuidado quando eu vou falar com as minhas amigas que são mães ou Com que se outras tornaram mães, né? com outras mães, que eu falo. Quando vem me perguntar uma coisa, eu falo, olha, com a minha eu fiz isso, com a minha outra eu fiz aquilo. Então não tem uma fórmula, tu tem que tentar. Mas, quando é pequenininho, né? Mas eu quis aproveitar muito tudo aquilo e aquilo também me prejudicou, porque eu esqueci de mim. Então na terapia eu fui lembrando de mim. Sim, mas tu entrou, por exemplo, nesse, quando tu começou a te interessar em procurar a terapia para poder te doar, te mimar, né? Eu me mimei. Mimimei. O fato de tu procurar não foi logo depois que as meninas nasceram. Não, não. Aquilo ali eu passei por um processo muito difícil de eu aceitar que eu precisava de ajuda. Porque não teve ninguém que bateu em mim e falou: Oi, tu tá muito louca. Dá uma segurada aí. E eu não percebi. Então, hoje, óbvio, eu imaginando, eu lembrando das coisas, eu consigo me ver de uma forma não muito saudável. Tanto é que eu entendi que eu não queria ser só mãe depois de um tempo, e eu comecei a trabalhar num lugar que eu me assumi naquilo, eu queria também ser importante naquilo. Então eu não queria ser só mãe, como se fosse uma coisa pouca, né? Mas é uma coisa enorme, é um trabalho enorme. Não, mas eu também entendo que tem o teu lado profissional, que tem muita gente que não quer abrir mão. Não, E a é. gente vê várias mães, e eu acho que cada mãe, cada mulher deve seguir aquilo que faz e que acha que é melhor para Exato, ela. que não, e não. Porque eu acho que as pessoas também acabam, primeiro, achando que uma mãe não pode ser uma boa profissional, porque tem sempre o patriarcado gritando, falando que uma vez que a criança está doente na escola, quem que chama? Chama a mãe. Sabe? A mãe que tem que sair, a mãe tem. Mas não é assim que funciona. Não, E a gente conhece vários casais que isso é muito equilibrado por escolha deles e também vários casais por escolha dos casais que não é equilibrado, que cada um assume um papel. Na minha opinião, que não sou mãe, não posso opinar, mas eu vejo vários moldes família. não só de família, mas de como lidar nessas situações, assim, sabe? Eu já vi várias vezes o pai que fica em casa cuidando da criança naqueles primeiros anos, trabalhando home office, ou saindo de uma empresa para ir para outra empresa para trabalhar home office, enquanto a mãe precisa também daquele momento onde a mãe recusa toda aquela bomba de maternidade e responsabilidade, porque eu acredito que não deve ser fácil você de repente começar a gerar uma vida dentro do teu útero. Aquela vida cria forma, nasce, e aí tu fala, ok, E agora? não somos mais um só, somos dois, é minha responsabilidade. A mãe também acaba tendo uma É uma carga ligação muito muito louca. forte, É uma né? coisa inexplicável, assim, é uma carga muito louca. Eu nunca tive materna antes de tu estar grávida. Um monte de gente me falou isso. Ao fato que eu fui criado por quase por ti, praticamente. Não, mas assim, totalmente egoísta. Mas a gente sempre teve uma relação muito próxima. Mas eu nunca imaginei que tu era minha mãe, por exemplo, quando pequeno, porque eu tinha minha mãe. Mas que tu era materna como irmã, mas eu não te via. Olha que doideira. Eu não te via materna como. Talvez eu era egoísta. Eu não te via materna. Acabei de perceber, eu era egoísta. Alô? Esquece. Alô, Próximo André. tema. Na verdade, Da eu não queria terapia. dividir. Não, tô brincando. Mas é engraçado, eu nunca tive materna ao fato de, tipo, nossa, minha mãe vai ser a mãe, aquela mãe que fica em casa e que esquece de todo o resto e vive só a maternidade. Eu sempre te vi muito ambiciosa no teu Gabriele profissional, social, enfim. Mas quando tu, né, começou ali a gravidez, já deu pra perceber que aquela Gabriele já não existia mais. É. E eu acho que esse deve ser também muito complexo de você, depois de parir a criança, né? De você se reconectar. Eu não acho que nunca mais volta ao Não, que nunca era mais antes. volta ao que era antes, assim, Eu nunca. tive várias amigas e hoje vendo assim amigas que dividiram muita coisa comigo até uma certa idade
e depois começaram a ter uma vida com filhos e maridos e tal. E vejo que ninguém do meu ciclo de amigas meninas, ninguém que foi mãe voltou a ser parecido com o que era antes. Sempre teve muita transformação, assim, mas muita mesmo. Eu vejo, por exemplo, Débora, das duas Déboras que eu sou muito amigo próximo, que a maternidade para elas trouxe, primeiro, uma mulher muito mais forte, decidida. As duas trabalhavam comigo, ou seja, horário comercial elas estavam no escritório. As crianças já iam para creche, ou a mãe e a avó buscava e tal. O fato de que tu morou, também estava longe da tua mãe no período da tua gestação, da tua pós-gestação, talvez te trouxe a vontade de estar mais perto também por conta disso. Por dividir experiência, ou talvez por se sentir como mulher próxima de outra mulher. Não sei te explicar isso, mas... Não, eu acho que eu sempre quis ser mãe, mas eu acho que eu nunca falei que eu queria ser mãe, acho que eu nunca deixei claro, porque tu não é a primeira pessoa a me falar que, nossa, várias pessoas, eu não sabia que tu queria ser mãe, nossa, eu não sabia. Eu falei, Uma gente, encomenda da Amazon. gente, que coisa. Desculpa, eu não te contei que eu queria ser mãe, nossa. Será que eu falhei aqui em alguma coisa? Queria ter te Mas eu contado sempre antes. quis, só que eu acho que eu, como algumas mulheres, não sei se muita gente pensava como eu tinha medo de não poder ser. Sabe? Eu ficava pensando assim. Então sim, eu acho que talvez, falando. biologicamente falando, porque eu ficava pensando, se eu falar em voz alta, sabe aquela coisa que dá tanto medo, Que eu não quero começar a pensar que eu nessa não possibilidade. quero jogar aqui no ar esse negócio. Então foi uma coisa que pra mim foi uma coisa que realmente foi a melhor conquista da minha vida. E a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida depois de casar. É como é difícil casar. Como é difícil casar, Como é difícil... né? Não, casar não é difícil. Se manter casado é muito difícil. Não, tô Não. brincando. Casar é difícil. Sim, casar é bem difícil. É isso. Essa é a minha opinião. Mas, Não, é sério. não sei. Casar não é difícil. Não. Não é difícil. Deus chega. Mas se Casar não é manter difícil. casado Se é manter difícil. casado é muito difícil, porque conviver com o outro é muito difícil. Eu acho muito difícil. É um adulto, porque eu convivo com duas crianças agora adolescentes. Mas é um adulto Elas não são adolescentes, elas são pré-adolescentes. que elas não são pré-adolescentes, elas são crianças, que elas vão ver isso e vão ficar bravas com a gente. Então, elas são crianças que já estariam Mas assim, num você tá período de convivendo com um pré-adolescência. adulto que não foi tu que criou. Tu entendeu? Por escolha tua. Por escolha tua. Todo dia tu escolheu ali. Aí tu tá no meio de uma discussão e tu pensa, é meu adulto mesmo, esse é o meu adulto, tá valendo Esse a é o pena. adulto que eu Vou escolhi. pensar. Esse é o meu adulto, eu Eu vou acho escolher. que é uma prova, porque é diferente na família que tu sai correndo. Eu acho que é uma prova que tu também pode sair correndo. Sim, claro, Eu acho que opcional, o né? casamento, ele é muito opcional, como tu falou, mas ele também tem o momento que ele acaba. Acho que a gente tem que parar esse. Vamos voltar na maternidade. Sabe uma coisa que eu acho Deixa engraçado? lá, né? Toda vez que tu fala com uma mãe nova, uma mãe recém no mercado, Fresca. uma mãe fresca, 0 km, geralmente a criança já tá nascida, e aí tu vai falar uma coisa e ela vai virar pra ti e vai falar, mas tu não é mãe. A Ah, mãe, ela cria um status social onde ela eu desmerece lembro da tua teoria. qualquer ser humano, qualquer tipo de experiência de ser humano, mesmo que não tenha a ver com a criança em si, ela fala, eu que sou mãe, tipo, guria, faz esse daqui assim. Não, eu que sou mãe. Fala, gente, mas não tem nada a ver a maternidade com este assunto. Não, eu acho que a mãe, gente, Ela ela cria uma criou. autoridade. Ela Ela- tem uma criança, ela é capaz de ter tudo. E ela te traz num lugar tão seguro que ela fala, eu sou mãe, eu sou
posso opinar sobre isso aqui. E às vezes é um assunto que não tem nada a ver com o fato da Eu fiz maternidade. várias vezes isso. Eu falo, gente, mas o que tem a ver a maternidade com, sei lá, a cor disso aqui? E aí tem toda essa coisa do tipo, não, mas quando tu for mãe. Isso é uma coisa Sabe que eu que acho que dói. Isso é uma Isso é uma coisa coisa que deve que doer. dói, Não pra assim. mim, porque eu não tenho útero. Não, claro. Mas eu poderia ter, na verdade. Poderia, claro, eu poderia Não ser. útero, um filho. Não, eu poderia ter um útero, eu poderia ser uma mulher trans, um homem trans. Eu não entendo. Eu poderia ser um homem, visualmente homem, Ah, com sim, útero. claro. Aham. Se eu tivesse nascido. Sim, mas, tipo, não é algo que tu poderias ter um filho. Tu poderias ter um filho, sim. Eu também poderia ter um filho se eu fosse. Sim. Sim. Se eu tivesse um útero, eu poderia ter um filho. Sim. Entendeu? Sabe que. Não entendeu? É muito Eu complexo. entendi. Não, mas eu quis adotar antes de tu estar grávida. Quando eu tive. Até meus 20 anos eu queria muito adotar uma criança. Muito ter um filho, por exemplo. Óbvio que não precisava ser meu geneticamente falando, da minha matéria orgânica. Mas eu queria ter um filho. Eu queria ter aquela coisa de tipo, eu quero ser pai, por exemplo. Não é que eu quero ter um filho, eu quero ser pai. Então, quando tu anunciou a tua gravidez e tal, e eu comecei a ver o quanto aquilo impactava na vida geral, eu falei, eu acho que eu vou ser muito feliz em ser tio. É que eu fui uma grávida muito tranquila na primeira gestação, uma grávida socialmente aceitável. Uma boazinha, como a sociedade gosta. Ela é tão boazinha, Ela é tão da tão galera. da galera. E na segunda eu fui eu mesma. Só tava sendo tu Só mesma, tava né? sendo eu mesma, assim, ó. Porque também deve ser uma coisa que tu, na tua cabeça, tu já tá tão insegura na primeira, acredito eu, porque a carga emocional, os hormônios, o medo, por não, talvez não ter sido uma. Porque tem gente que programa a gravidez, faz inseminação para ter a gravidez e acaba engravidando, então já é algo que tu espera. Esperava. Quando biologicamente aquilo vai e Flui. tu flui, eu acho também que pode te colocar nesse lugar da insegurança, assim, sabe? Como eu tinha E da carga responsabilidade Sim. física como ser humano mesmo. Exato. Como eu tinha medo de não ser mãe, de não poder ser mãe, biologicamente falando, quando eu realmente tentei ser mãe e constatei que eu estava grávida, aí foi um outro choque. Eu falei, caramba. Como Tipo, que vai ser agora? Ui, né? agora. Deu certo. Sim, não, porque do nada tu tem que amamentar. É. Tem que saber trocar fralda. Tem que identificar o choro, que Não, não tem a legenda o choro, né? E eu lembro que as meninas choravam e a Gabi falava assim, fralda. E aí tinha uma ordem, né? Confere fralda. E eu fiquei com as Nossa, crianças, chata. às vezes, nos primeiros meses ali. Tem sempre a primeira vez que eu pegava uma, né? Sempre me lembro até hoje da primeira vez que a Júlia ficou comigo. Da primeira vez que ficou só a Manu comigo, que teve esse momento também. E da primeira vez que ficaram as duas comigo, né? E elas eram muito pequenininhas. Eu lembro que eu olhava assim a minha mão, eu tinha medo de trocar a fralda e apertar muito, por exemplo. Eu lembro que tu falava Meu Deus, é uma insegurança, porque tu não sabe exatamente como manusear aquele pedacinho de pessoa, né? É muito louco, assim, é uma experiência muito louca. Só que o mais difícil não é ali, o mais difícil é tu dar o exemplo. Nossa, formação de caráter, Exato. educação. Porque daí tu cresce numa sociedade machista. Daí tu tem duas crianças em casa, Mulheres. mulheres. Então, como que tu vai conseguir fazer com que elas se imponham de opinião, de caráter, sendo tu a responsável? Tu não pode dizer, antigamente, por exemplo, a mãe não pode ir lá tomar uma cervejinha. Não, a mãe vai. Eu saio da minha casa e eu falo, eu vou tomar uma cerveja hoje porque eu preciso. Ou quando as pessoas te viam na rua e falavam, cadê tuas filhas? Como se fosse um acessório grudado na pessoa, né? Ou quando eu fui julgada inúmeras vezes por estar tomando uma cervejinha, né? Não é, Sem gente. elas, assim, sem meu marido, ou sem... Como se fosse uma como se eu coisa, fosse- uma cadeia, assim. Como se eu não tivesse fosse pagando pena. permitida para aquilo, assim. Nossa, isso deve ser uma coisa muito bizarra. Então, aí, tudo aquilo te faz pensar assim, nossa, as minhas filhas vão passar por isso. E que tipo de exemplo que eu tô dando para elas, sabe? Tipo, o que elas Sim. vão pensar, Então, isso tudo, eu realmente, é a coisa mais Mas difícil. se eu que Mas a sou- terapia me ajudou muito nisso. Não, total. E eu pensando, com certeza,
Eu acho que vem muito conflito de tipo, tu nunca mais, não sei, né? Vou falar aqui, mas tu nunca mais vai ser a Gabriele sozinha sem ser uma mãe, sabe? Eu acho que tem níveis, tem pessoas que abraçam essa tarefa de forma diferente, mas tu nunca vai ser a mesma Gabriele sem pensar que tudo que tu fizer vai interferir na vida delas. Exato. Mesmo eu sendo tio de duas meninas, tudo o que eu faço, vira e mexe eu penso, as minhas sobrinhas vão estar vendo. Exato. Ou algo que eu publico na internet, uma crítica, um xingamento que eu queira fazer, uma situação de revolta, agora elas estão numa certa idade que dá para falar de certas coisas que são importantes para elas também entenderem o nosso ponto de vista com algumas situações e também a gente gosta de ouvir o ponto de vista delas como Sim, claro. criança, como ser humano, mesmo que tenha 12, 13 anos. É interessante até para tu poder saber aonde às vezes uma situação pega em mim e aonde pega elas. E elas vão puxar a sardinha para o nosso lado, mas elas são muito Evoluídas. inteligentes e muito empáticas com várias situações que às vezes nem abraçam elas, mas elas são generosas ao falar, não, não é legal porque a pessoa X pode se sentir assim, assim, assado. E às vezes elas trazem também essa visão que às vezes eu nem estou pensando nessa visão, porque minha visão é só sobre elas, né? É É bem muito complicado. doido. Mas eu comecei a terapia para que eu pudesse me transformar, não me transformar, porque não me transforma, né? Assim, não é uma coisa, parece um passo de mágica, mas para que eu pudesse ser uma versão menos tóxica ou melhorada para elas. Tipo, Sim. até isso eu E é fiz um por ela. autocuidado que tu fez. Hoje Ops, o tá. autocuidado que tu fez contigo, pensando justamente Nelas. no investimento na tua relação de mãe com as tuas Eu filhas. quero me comunicar melhor, eu quero Sim. me. E para me comunicar melhor, eu quero me conhecer melhor. Gente, comunicação É a pessoal base entre de tudo. pessoas é fundamental. A terapia me trouxe nesse lugar de tipo verbalizar como eu tô me sentindo. A gente sempre fala, vira e mexe aqui nas brincadeiras, né? Como tu tá se sentindo, né? Quando tu passou por isso. Eu nunca analisei no passado, eu não tinha o hábito de analisar no passado como eu me sentia com situação Y ou situação X, sabe? Hoje eu me paro, reflito, penso, chamo o advogado e depois eu respondo. Porque impulsivamente é muito difícil de eu agir. É de verdade. Tirando a parte de brincadeira, é claro. Porque antigamente o fato de eu não pensar como eu me sentia me fazia responder coisas, não responder só verbalmente ou por escrever, mas responder com ações, por exemplo, sabe? Tu Ser acha muito que tu era um pouco impulsivo. mais imaturo emocionalmente? Não tinha essa. Não se Eu não falava também tinha de inteligência conhecimento emocional, nenhuma, né? inteligência emocional, abuso emocional, a toxicidade. Eu também não quero ser uma pessoa tóxica para quem está em torno de mim. Eu também não quero ser alguém que não escuta um amigo. Eu quero ser um amigo melhor. Eu quero ser um irmão, um filho, um parente, um namorado melhor, sabe? Então, mas também quero ser bom para mim. Porque eu não quero também ficar me modulando para ser só bom para os outros. Eu também quero que as minhas decisões sejam fruto de orgulho meu no futuro, por É, exemplo. isso é um ponto bem importante, assim. E é bem difícil essas batalhas no dia a dia, né? Porque vai encontrar coisas que vão fazer com que tu perca a razão, com que tu não Sim. tenha inteligência emocional, com que tu não tenha paciência. Ou, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu me transformei numa pessoa um pouco mais tolerante, Uhum. mas eu explodo muito mais rápido que tu. Ah, não, Por isso a exemplo, gente tem reações diferentes. eu não permito que a pessoa, tu é um pouco mais tolerante, assim, poxa, tava num dia ruim, poxa, tava, eu tudo bem, tava num dia ruim, mas e aí, eu não tava? Sabe, eu também tenho Tu essa sempre troca que, tens o olhar para ti mesmo, né? tá, mas tudo bem, aí fez uma, duas, talvez eu não deixe acontecer de fazer na Um terceira. exercício que eu penso que a terapia me ajudou bastante é pensar por que eu estou dando valor mais pro tempo do outro que pro meu? Por que eu estou esperando mais ser um momento melhor pro outro do que para mim? Sabe? Independente da situação que eu vou tomar, se eu tiver que responder algo, antes eu só pensava, é um bom momento pro outro para eu responder e eu deixava essa resposta
se alongar, se alongar, se alongar. Até que eu chegava no meu limite e respondia. Hoje eu falo, não, é o momento que eu quero responder. Eu vou responder. Com a responsabilidade também de não fazer nada de impulso. Eu não faço mais nada de impulso. É muito difícil fazer algo por impulso. Encontrar esse equilíbrio entre o agir com impulsividade e o raciocinar antes de ser impulso é muito difícil. Eu acho que não tem nenhum manual para como lidar com essa situação. Acho que cada situação vai te ferir ou vai te estimular a agir de uma certa forma. Sim. Eu acho que eu me sinto hoje em constante aprendizado e me sinto orgulhoso de ter, apesar de ter começado muito tarde, mas me sinto muito orgulhoso de ter parado e falado, não, eu quero cuidar de mim. Eu quero cuidar dessa minha versão aqui, sabe? É Isso muito pra mim foi legal, muito isso eu importante. acho muito importante. Eu aconselho sempre, eu sou muito testemunha de terapia, né? Testemunho de terapia. E eu testemunho do meu terapeuta também, tá. porque o contato dele roda assim, Sim. gira A pra gente tudo. poderia ser comercial do André, né? Eu tô brincando. Porque é uma coisa de Talvez nem identificação. possa, né, fazer algum Não, tipo de nem público. sei. Eu nem sei se poderia nem falar o nome dele. É só André. Enfim, eu acho que as pessoas têm que se amar mesmo, têm que fazer terapia, têm que buscar alternativas, tem grupos. Eu comecei na terapia gratuita. E hoje, por um lado, tem inúmeros relatos, né? Tu consegue ter acesso. Eu tenho certeza absoluta que a nossa geração que tem um celular na mão hoje tem muito mais conhecimento, lê muito mais, lê sem sombra de dúvida e já foi cientificamente comprovado que a gente lê muito mais. O hábito de ler um livro é uma coisa, ler em geral a gente lê muito mais, né? Mas eu acho que essa geração, esse ler é muito não na íntegra, sabe? Tem uma chamada ali. Não, mas se tu prestar atenção, a gente hoje acaba tendo acesso a zilhões de conteúdos, Assim, zilhões... acesso, sim. Sim, sim. Leitura, Mas a gente sim. absorve, cada um absorve o que quer absorver. Mas o fato é que a gente consegue ter um conhecimento muito mais amplo das coisas. Se eu parar e me interessar agora e falar como fazer um jantar para 48 mil pessoas, eu vou lá, eu consigo ter todas as informações. Se eu consigo ver inúmeras vezes os preparos, inúmeras vezes os preparos. Eu não preciso ir na biblioteca Enciclopédia mais do estudante. e pegar a enciclopédia do estudante como a gente pegava fazer. Sim, sim. Então, assim, é A muito... informação é mais acessível. Eu acho muito legal que a gente tem inclusive podcast de pessoas que falam sobre isso, vídeo, autorrelato de pessoas que falam sobre inúmeros assuntos. Então, se tem uma curiosidade que eu quero saber, geralmente eu vou procurar na internet um relato de uma pessoa falando sobre aquilo que eu quero saber. Né? Eu acho que isso é uma coisa interessante. A gente poderia falar, inclusive, no próximo podcast sobre maternidade. Sim, meu Deus, aí Que seriam eu tenho 3 muita... horas. Não tenho nenhuma... Sim, eu adorei né? esse episódio. Eu acho que poderia ser sobre maternidade. A gente poderia pedir para as pessoas, primeiro, respeitar suas mães. Não, se inscrever no canal e o que vocês acharam, quero que vocês comentem também. O que vocês estão achando, críticas construtivas. Eu recebi algumas críticas, foi bem legal, assim, de pessoas que viram, Tu não gostou só da minha mãe. Tu gostou de ter, de ter esse retorno? Aham, eu gostei, eu sou muito curiosa, né? Então eu queria saber realmente o que as pessoas estavam achando, que as pessoas que são próximas a mim, né? Então foi muito legal. E foi muito legal. Pra mim tá sendo muito divertido, né? Como muito sempre, bom, eu né? entro no negócio pra me só quero me divertir. Só quero me divertir. Mas eu acho que esse é o intuito. Eu acho que se a gente tá fazendo algo porque quer se divertir, vai se refletir também em coisas positivas pros outros. Exato, eu me divirto horrores. E é muito engraçado porque eu te conheço tanto e ao mesmo tempo te ouvir falar das Tem certeza que tu me histórias. conhece tanto? A IA fez outra Já coisa. pensou uma inteligência artificial aqui brotando uma pessoa? Meu Deus. Mas como eu tava falando, mesmo eu te conhecendo muito, ouvindo as tuas histórias, parece que realmente eu tô ouvindo pela primeira vez, assim. É outro lado, né? Talvez, porque não é que eu tô falando pra ti. Porque as histórias que eu conto só pra ti, elas têm inúmeras outros detalhes. Né? Não, mas é muito legal ouvir isso, porque daí eu fico pensando, nossa, gente, é muito louco. Não tem um roteiro, não tem uma coisa programada, tem uma pauta e vai Tem fluir. um dia que a gente precisa vir aqui, instalar tudo, gravar.
A gente não é técnico, ele é muito bom nisso, eu só... Agradeço também Giovanni, todo o suporte técnico. Aliás, a gente Todo vai auxílio. tentar colocar o podcast com legenda em italiano, porque a gente tem alguns amigos italianos Nossa, que se verdade. inscreveram porque pura pressão psicológica que a gente fez, mas não conseguem assistir Em porque não português, porque a entendem. gente fala também muito A rápido, gente só né? fala em português nesse podcast, né, por enquanto. E teremos outros, provavelmente teremos episódios com italianos, mas vou tentar colocar legendas em italiano para os nossos amigos italianos também terem conhecimento de como é o nosso podcast em português. Ou Obrigada para quem ficou até o final. Muito obrigado pela presença de todos. Finalizamos por aqui. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Arrivederci. Porra, esse caralho não tá funcionando.